quando vieram as eleições, né, eu sou muito motivado pelos meus sentimentos, né? E eu tava engajado naquela coisa de política e tal, e eu queria expressar aquilo de alguma forma, e aí fui pra animação. Daí eu falei, pô, vou pegar aquela ideia lá. Acho que foi até meu pai que me sugeriu isso. Aí ele falou, pô, por que você não... E eu já tinha pensado, na verdade, mas ele falou, meio que confirmou o que eu já tava pensando. Por que você não pega aquela tua série lá, dos jogadores de futebol no Apocalipse Zumbi e faz com os políticos? Porra. Aí eu falei, putz, eu vou fazer isso aí. Mas eu fiz... Até então você não tava mexendo muito com político, nada com política. Eu tava só no Twitter. Não, mas de animação reclamando, nada. De animação nada, nada. Desanimado, assim, com animação, inclusive, né? Aí eu fiz a animação e até comentei com a minha esposa e falei, ó, se der 10 mil views aí, tô feliz, né? Pelo menos, vamos ver o que dá. Aí botei tipo um trailerzinho, depois fiz o primeiro episódio, o negócio começou blum, blum, blum. Quando eu vi, ganhando inscrito. Quando eu vi, tava com 1 milhão de views e o negócio viralizou pra caramba naquela eleição de 2018. E aí o Nando fez react, o Peter Jordan fez react. Aí, o Peter também? Até o David Jones fez react. O Igor, antes do Flow. É mesmo? Tem lá o Igor fazendo react aos zumbis em Brasília. Você vê o tamanho, né, que a coisa chegou. E aí ficou muito grande, eu fiquei super assustado. Falei, cara, qualquer coisa que eu fizer aqui, ou de certo ou de errado, tá todo mundo vendo. Exato. Então, mas aí nesse ponto você já pensou em viver disso ou não? Eu não sabia como é que ia ser depois da eleição, assim, se aquilo ali ia mudar minha vida ou não. E aí o canal ele foi se estabelecendo, né? Fui vendo que as pessoas continuaram engajadas. E aí eu até depois fiz uma série chamada Bolsomini, que era a infância do Bolsonaro. E aí, mas assim, satirizando, sacaneando pra caramba e tal. Mas assim, eu achava o seguinte, que o Bolsonaro era um cara bem intencionado, mas era meio bronco, meio burro. E eu sempre retratava dessa forma. Então ficava engraçado até pra quem era de esquerda. A pessoa até muitas vezes gostava da animação. Porque tinha esse viés que era o que eu realmente acreditava. Né? Era o que eu tinha crença naquilo mesmo. Que era um tiozão do pavê e pronto, né? Aí eu vi que dava pra manter aquilo. Né? E aí continuei trabalhando meio como analista de sistema, meio como cartunista, que aí o AdSense começou a compensar. Entendi. Né? E aí, em um dado momento, realmente eu larguei. Depois da eleição ou antes da eleição que você... Olha, foi um processo tão lento que eu fui desmamando aos poucos. É que eu trabalhava com prestação de serviço. Numa sociedade que eu tenho. E assim, isso foi desmamando aos poucos. A gente foi fazendo cada vez menos trabalho, ficando cada vez mais ocupado e tudo. Então, acabou que eu fiquei totalmente como cartunista, né? Mas aí tem um problema porque a galera começou a achar que você estava a favor do Bolsonaro em um momento, não achou? Ah, sim. Tinha gente que curtia muito Zumbis em Brasília. O que aconteceu no Zumbis em Brasília? A minha ideia sempre foi fazer uma série isenta. Claro. Não queria zoar com todo mundo. Zoar com todo mundo. Não vou ficar fazendo campanha pra um pra outro porque eu não confio em político, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu tinha um problema muito sério com o PT. Eu detestava o PT, né? E detesto ainda, não gosto do PT. E aí, quando chegou no segundo turno, eu falei, cara, eu não vou colocar o PT numa luta. Eu acabei colocando o Bolsonaro mais como alguém que tentava ganhar de uma forma mais legítima, apesar das tosqueiras dele, e o PT meio que trapaceando o tempo todo. Entendi. Então, isso acabou denunciando um certo viés, entendeu? Que foi mesmo que eu coloquei pela minha raiva do PT, né? Pelo antagonista do Bolsonaro ser o PT. E ali eu acho que algumas pessoas se decepcionaram um pouco. Apesar da série, muita gente de esquerda gosta de Zumbis em Brasília, lembra. E foi meu maior hit, assim. E aí o bolsonarismo te pegou. Aí o bolsonarismo me pegou. E eu no Twitter, né? Sempre me declarei a favor do Bolsonaro e tudo. E assim, e aquele pessoal todo veio, né? Então, quando começou ali 2019... eu comecei a não gostar de algumas coisas. Antes da pandemia, né? Sim. Comecei a dar uma criticada aqui, uma criticada ali. Aí vinha aquele enxame de fake no Twitter. Caraca. Isentão, porque não sei o que. Eu falei, peraí, olha só. Começou aí já, então. Pelo que eu entendi, a gente era pra botar lá e cobrar. A gente não não tem bandido de estimação, não tem político de estimação, né? Eu não vou ficar passando pano pra erro de Bolsonaro e tudo. Aí vinha mais aquele fake, não, porque você quer que o comunismo volte. Eu sabia, você é um frouxo, não sei o quê. E aquele enxame, que a gente sabe que tem robô ali no meio também. Tem coisa orgânica, não é tudo. A gente vê nas ruas, mano. Tem gente. Mas também tem muito robô nesse meio todo. E gente que usa 10 contas. Gabinete de político que entrava pra me xingar. Identificados, assim, pegava o nome deles e eram lá de gabinete de
Douglas Garcia, sabe? Então era um negócio assim... É porque a galera não entende que o ataque é coordenado. É coordenado, é uma coisa muito covarde. Porque é tão coordenado, porque eu também já sofri várias vezes esse ataque, tanto da esquerda quanto da direita. A galera pega uns termos, pega uma narrativa e todo mundo... Aqui, tem variações, mas é mais ou menos no mesmo ponto, cara. E as mesmas palavras de ordem. Agora faz o L. Exato. Qualquer coisa faz o L. E outra também. Faz o L, né? Faz uma piada aí com o Alexandre de Moraes. Essa é outra também que eles adoram mandar. Você vê que é uma coisa muito padronizada, Exato. né? E assim, é porque... E aí começou eu acho que rola. Começou a te assustar isso, de uma certa forma? De falar, putz, cara, eu vou mexer com esse povo mesmo? Olha, eu nunca pensei nenhuma vez em ceder. Entendi. Sabe? Não, quer saber? Eu vou agora começar a dar uma... comprar essa briga mesmo. Enquanto eu ainda tava elogiando, porque eu pensava que havia um núcleo radical, que eu já tinha identificado na greve dos caminhoneiros em 2018, 2017, que teve a greve dos caminhoneiros. Eu tinha percebido que tinha um pessoal bem maluco ali, que gostava de intervenção militar e tal, mas achava que isso era um núcleo. Quando eu comecei a perceber que isso era uma coisa que tinha metástase dentro do governo, eu falei, não quero mais esse governo. Esse governo, pra mim, não serve. Entendi. E eu vou ser oposição a esse governo. Então eu comecei a ser... Mas assim, se fizesse alguma coisa certa... O Nando já tinha eu acho que eu desembarquei rompido. Um pouco antes do Nando. O Brigadeiro, o Nando e você, então... Eu acho que mais ou menos na mesma época, mas você foi antes. Eu acho que eu fui um pouco antes pelo Twitter. Tá. E os vídeos eu sempre... Como meus vídeos eles tendem a ser um pouco mais adocicados. Eu não pego muito pesado nos vídeos, assim. Eu pego um pouco mais leve, né? E aí você tá fazendo o que você acredita, né? Você ajudou a eleger o cara, fazendo o que você acredita, não ganhou um centavo pra isso, né? Assim, porque te acusaram também de ganhar dinheiro acusam. Até hoje. Cara. Hoje eu não tenho visto mais esse tipo de... Mas na época, assim, na época você é pago tinha. pelo Bolsonaro. E era uma coisa completamente sincera. O que eu ganhava era com a AdSense, né? Que é o que eu ganho até hoje. E você fazendo uma coisa sincera, quando você começa a criticar de uma forma sincera também, até construtiva, você recebe um enxame de ataque, e ataque vindo de gente da base do governo. Aí você fala, peraí, o Estado, pessoas que são pagas com meu dinheiro, estão lá usando o espaço, a rede de influência deles para me atacar, para me xingar. Eu que sou um civil, um cidadão comum. Apesar de ser um cartunista, eu ainda sou um eleitor, um cidadão comum. Então isso aí me indignou de uma forma, mas ainda assim, no início... Eu pensava que eu não podia misturar as coisas, não podia me deixar contaminar por esse pessoal, por essa legião de fakes, essa legião de robôs, né? Deve ter um monte de gente aí no superchat me xingando. Tem, Lene? Como que tá o chat aí? Tá briga? A galera tá elogiando aqui. Tem bastante gente falando que gosta do seu trabalho. Pô, tal. legal, não tem ninguém legal. xingando ainda, não. Pô, graças a Deus. Aqui é um inferno, hoje então tá tranquilo. Daqui a pouco joga um link da live em algum lugar, aí vem. O Kim Paim joga. Exato, a palavra de ordem agora é ódio. Aí vem... Então você está fazendo o que você acredita, então eu ficava pensando, não, eu não vou misturar, né? Um governo que tanto tempo para colocar um governo mais alinhado à direita, né? E vamos dar uma chance. Aí você percebe que o governo aprova esse tipo de coisa, o governo endossa esses caras, o governo dá RT nesses caras. Filho do Bolsonaro, arrobas assim, obscuras, sabe? Que você nem sabe quem é que tá por trás daquilo. Sem ter nome real, sem ter fotinho, aquelas... Os caras virulentos pra caramba, Total. entendeu? E sempre querendo passar a ideia de que eles somos o povo. Não, aquilo não é o povo.